Fala, bugrada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Já falei. Não sei o que está passando aí. É mais contigo do que comigo. Eu sou Paulo Perim. Seja muito bem-vindo ao Fatos e Opiniões. Aqui onde a ordem e o progresso prevalecem. Não muito bem nesse sentido assim, mas prevalece. Galera, seguinte. O agro brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas, diz estudo da Embrapa. E daí eu tô aqui hoje para falar contigo sobre isso. Esse estudo é um estudo socioeconômico e ambiental da Embrapa, certo? Essa curiosidade me gerou num programa de televisão do Danilo Gentili, o De Noite, onde o Bragança, né? O príncipe imperial do Brasil, participou do programa dele. O Dom Bertrand, ele participou do programa e numa parte da conversa foram falar sobre essa produção do Brasil e ele citou esse número, né, de 1,3 a 1,4 bilhões de pessoas que o Brasil alimenta, né? Perdão, 1,2 a 1,3, que daria em torno, na época, há 4 anos atrás, de um quarto da população mundial que o Brasil alimenta, né? Lembrando lá que eu tô aqui para trazer essas informações mais descascadas e mostrar, cara, para você brasileiro que não se interessa muito, mas que não se interessa no estudo, né? Mas que quer saber da informação. Para que você entenda o quão importantes somos brasileiros e o quão importantes somos como Brasil, país. E o quão nós alimentamos o mundo, mano. É muito importante isso. Dessa forma, eu trago aqui para ti um pedacinho do corte desse vídeo lá do Danilo Gentili. Que Dom João dizia que o Brasil era o país do futuro, não a Europa. Sim. Não, Dom João VI não. Dizia que exatamente, o Brasil é o futuro, não a Europa. Não a Europa. Hoje, olhando a Europa e olhando o Brasil, você concorda com ele? Concordo inteiramente. Sério? Nós não olhando pelo aspecto especial, nós olhando o real. O povo é bom, o país é riquíssimo. Nós temos a maior área cultivável do planeta. Nós temos uma agricultura pelo mundo. Nós somos mais produtores agrícolas do planeta. Basta ver, segundo o estudo da Embrapa, nós alimentamos mais de 1 bilhão, 200, 300 milhões de pessoas. Quer dizer, um quarto do planeta é alimentado pelo Brasil. Mas vai dizer que esse é um país fracassado? Nós temos um problema político, esse é o problema. Mas o Brasil real, o Brasil autêntico, o Brasil que trabalha, é um país completamente diferente. É uma realidade, é um país extraordinário. E o povo é bom. É mesmo? Partindo desse princípio, palavras não minhas, mas o nosso querido e amado, não sei se é tanto assim, Dom Bertrand, nosso príncipe imperial do Brasil, onde, cara, vamos falar a verdade, todas as vezes em que eu, por muitas vezes, falei do brasileiro, falando que o Brasil tem gente brasileira, que o Brasil tem isso, que o Brasil tem aquilo, pô, eu nunca tinha reparado que eu tava falando de mim, mano. Eu tava falando mal de mim, velho. Que eu tava falando sobre mim. Então eu parei. Isso tem mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás. Quando eu vi a reportagem de 4 anos atrás. Mas um pouco antes eu já vinha procurando e pesquisando sobre isso. Então é dessa forma que eu quero trazer pra gente o quanto é importante nós valorizarmos o nosso país. Porque um comediante tão influente e famoso quanto o nosso amigo foi fazer uma piada, uma brincadeira, e o príncipe acabou mostrando pra ele que a realidade é outra, que o Brasil é muito mais importante, muito maior do que ele imagina, do que ele vê, do que ele pensa, ou às vezes ele só quis fazer uma brincadeira, né? Porém, essa brincadeirinha que a gente faz com nós mesmos tem que mudar. E daí voltando lá pra nossa principal notícia, que o agro brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas, que diz o estudo da Embrapa, isso de 4 de 3 de 2021. Baixou um pouquinho o número, né? Um pouquinho não, baixou bastante. De 1,2 ou 1,3 bilhões para 800 milhões. Contando com a população brasileira, então tem que descontar os nossos 220, 230 milhões de habitantes. Vou ler um pedacinho aqui para a gente explanar sobre isso. A participação do Brasil no mercado mundial de alimentos saltou de 20,6 bilhões para 100 bilhões de dólares nos últimos 10 anos, com destaque para carne, soja, milho, algodão e produtos florestais. Segundo especialistas da Embrapa,
os dados indicam que a contribuição do Brasil para o abastecimento infantil mundial deverá aumentar ainda mais nos próximos anos. Cara, são informações da Embrapa. São estudos que provavelmente foram alternados aí nesse período, porém mostrando a importância da nossa produção. O que eu quero trazer com isso é trazer aqueles fatos importantes sobre o agronegócio que muitas vezes as pessoas querem entender ou saber o negócio dos agrotóxicos e tal. Como que a gente consegue produzir alimentos para tanta gente sem ter um cuidado extraordinário. Isso a gente traz num próximo vídeo aí, falar um pouquinho, para entender um pouco mais como que funciona essa parte do agronegócio, desse cuidado que é necessário, do quão atrasado é o mercado brasileiro, segundo algumas leis aí, para que a gente possa explanar e entender como, porquê e o que é utilizado, como realmente o quão realmente é prejudicial. Mas vamos voltar para cá, né, galera? A informação faz parte do mais recente estudo de autoria de Elísio Contini e Adalberto Aragão, da Secretaria da Inteligência de Relações Estratégicas da Embrapa, sob o título O Agro Brasileiro Alimenta 800 milhões de pessoas. O estudo completo encontra-se disponível no sistema lá da Agropensa, da Embrapa, certo? É importante conhecer a contribuição do agro brasileiro na disponibilidade de alimentos para a sociedade brasileira e para o mundo. Em termos de pessoas alimentadas em manifestações de autoridades e trabalhos técnicos, os números variam de 1 a 1,5 bilhão de pessoas. Decidimos chegar a estes números partindo da produção de grãos e oleaginosas do Brasil em relação à mundial, explica o pesquisador. O cara pegou lá os números, fez um cálculo sobre a produção brasileira, o quanto cada ser humano consome, correlacionado ao consumo também de animais, o quanto que o boi come, o quanto que o carneiro, a galinha, tudo que você come, para fazer um cálculo mais preciso sobre isso, que no geral era um número um pouco mais aberto. Você fez todo esse estudo, todo esse material para trazer essa realidade mais aproximada dos números, né? Que trabalhou por 2 caminhos, né? Os autores do estudo realizaram 2 cálculos para se chegar à quantidade de pessoas que o Brasil pode alimentar no mundo, com a produção atual, né? O primeiro é baseado na produção física de grãos e o segundo agrega a esta produção física e seu respectivo valor monetário, a partir de preços internacionais. Então, varia bastante, tem uma realidade aí, pegando uma média mundial, certo? Para ter essa base. Voltando lá que, cara, tô trazendo isso para mostrar o quão importante somos nós brasileiros produzindo aqui. Todo mundo é importante, cara. Você tá no teu apartamento, você é importante. Você que tá lá na fábrica, você é importante. Você que tá fazendo asfalto, você é importante. Você que tá sentando tijolo, você é importante. Cara, todo mundo é importante para fazer o negócio rodar certinho, bonitinho. E a gente entender que o brasileiro tem que perder esse jeitinho brasileiro, para que a gente se evolua. Porque toda vez que faláramos dos brasileiros, estamos falando de nós mesmos. A outra inovação do trabalho é a conversão de carne bovina exportada. Como a carne bovina brasileira exportada é produzida a pasto. Convertemos esta exportação para equivalente grãos e quantificamos quantas pessoas são alimentadas por esta carne. Esta é a segunda alternativa do estudo, esclarece Contini. Desse ponto inicial, né, dos 800 milhões, só trazendo para a realidade dos números, né? Com todos esses cálculos, toda essa base, todos esses dados chegaram ao número, né, ao consenso de quantas pessoas são alimentadas realmente, né? Como resultado desse primeiro cálculo, chegou-se à seguinte conclusão: no período considerado, a participação do Brasil na produção mundial de grãos cresceu de 6% em 2011 para 8% em 2020. Assim, as pessoas alimentadas pelo Brasil no ano de 2020 são a população brasileira de 212,235 milhões de pessoas e mais 424 milhões de pessoas em outros países, pelas suas exportações de grãos, oleaginosas e carnes de aves e suínos, explica um Contini Aragão. Para a segunda estimativa, os autores utilizam o seguinte método: estimou-se a população alimentada pelo Brasil, não mais a quantidade de produção, mas a partir dos preços internacionais dos produtos estabelecidos pelo FMI.
multiplicados pela produção física a cada ano. A esta alternativa transformou-se a carne bovina exportada equivalente a grãos. Em seguida, fez-se a sua proporção em relação ao total. Nesses dados, já baseados mais para 2020, forneceu alimentos para 772,6 milhões de pessoas, para a população brasileira, e mais 560, são 212 milhões de brasileiros, né? E mais 560 milhões em outros países, por meio da exportação de grãos e da carne bovina convertida em grãos. Essa variação arredondaram lá em 810 milhões de pessoas alimentadas pelo Brasil, contando a nossa população, mas a galerinha aí de fora, certo? A galerinha, 600 milhões, bobagem, pouca coisa. Concluindo, gente, é muito importante a gente entender o nosso valor perante o mundo, o quanto é surreal a nossa realidade, o quão importante é o trabalho de cada um dos brasileiros. E frisar mais uma vez, brasileiro, estamos falando de nós brasileiros toda vez que falamos de nós brasileiros, de jeitinho brasileiro, vamos mudar isso, vamos levar isso para frente, vamos trazer essas realidades para uma nova perspectiva. Fechado? Se puder deixar aí um like, curtir, seguir, vai ser maravilhoso para levar isso para mais gente, para a gente poder entender mais, gerar mais curiosidade, debater mais sobre isso e entender um pouco mais. Eu sou o Paulo Perim, agradeço muito pela tua atenção. Forte abraço.